Quero que você pare um segundo e perceba algo que talvez ninguém tenha te dito. As respostas que você está procurando sobre suas dívidas, seus empréstimos, seu dinheiro e até sobre como sair das dívidas de uma vez por todas estão muito mais perto do que parecem. Antes de começarmos a oração, eu te convido a entrar comigo num momento que pode virar uma chave na sua vida. Não é exagero. Quando você aprende a ouvir Deus antes de falar, algo muda por dentro. E essa mudança abre caminhos para ganhar dinheiro de forma limpa, viver prosperidade e enxergar a abundância que hoje talvez você nem imagine existir. Fica comigo, porque você vai entender exatamente o porquê disso. Não importa o peso que você esteja carregando ou o quanto deseja sair das dívidas e ganhar dinheiro para ter prosperidade e abundância. Agora é o momento de deixar Deus alinhar seus pensamentos. É nesse silêncio intencional que as maiores respostas começam a surgir. Muita gente pensa que orar é apenas falar, mas na verdade é também escutar. E escutar exige pausa. Talvez hoje você tenha corrido atrás de empréstimos, feito contas infinitas, somado e dividido cada centavo, tentando manter o dinheiro em ordem. Tudo isso exige energia, eu sei, mas antes de pedir qualquer coisa, Deus está te chamando para ouvir. Acredite, muitas vezes é nessa escuta que começa o caminho para sair das dívidas e destravar a prosperidade. Quando você se coloca nesse estado de prontidão espiritual, algo poderoso acontece. Sua mente desacelera. O coração encontra equilíbrio e o medo perde força. É como quando você finalmente senta, depois de um dia inteiro tentando ganhar dinheiro, resolver problemas, lidar com cobranças e equilibrar responsabilidades. De repente, o corpo entende que pode descansar. E assim como o corpo descansa, a alma também precisa de um lugar seguro. E esse lugar é a presença de Deus. E não se trata apenas de uma prática espiritual. Bonita é uma estratégia de vida. Pessoas bem-sucedidas, inclusive financeiramente, têm esse hábito de parar, refletir e ouvir antes de decidir. No seu caso, esse hábito espiritual vai além. Ele conecta você ao Criador, que sabe exatamente o que você precisa para alcançar abundância e prosperidade. A oração feita com escuta abre portas que nenhum esforço humano pode abrir sozinho, especialmente quando o assunto são dívidas e preocupações com dinheiro. Então, antes de seguirmos adiante, quero que você perceba que este momento não é comum. Ele marca o início de uma transformação emocional, espiritual e até financeira. Aqui, você está preparando o terreno para receber aquilo que Deus quer fazer. Continue comigo, porque no próximo passo você vai entender por que tantas batalhas parecem tão difíceis e o que realmente está acontecendo por trás delas, mesmo quando ninguém vê. Você já percebeu como alguns inimigos chegam sem anunciar enquanto você tenta organizar o seu dinheiro, quitar dívidas e evitar empréstimos que só pioram a situação? Existem batalhas acontecendo dentro de você. São pensamentos insistentes que te fazem acreditar que nunca vai sair das dívidas, que nunca vai ganhar dinheiro suficiente, que prosperidade não é para a sua vida. Eles chegam sorrateiros, como quem não quer nada, mas aos poucos drenam suas forças. E é por isso que precisamos reconnectá-los antes que tomem conta do seu coração. Às vezes, o inimigo vem disfarçado de silêncio, aquela sensação de vazio, de parecer que nada acontece, que Deus está calado. E nesse silêncio, a mente começa a criar histórias perigosas. Não vai dar certo. Você não nasceu para ter abundância. Sua vida financeira sempre foi assim e vai continuar sendo. Esse é um dos ataques mais comuns, porque ninguém percebe
mas ele já começa a moldar decisões, levando você a empréstimos precipitados ou preocupações exageradas sobre dinheiro. Em outros momentos, os inimigos vêm através de pessoas próximas. Uma palavra negativa aqui, um olhar de dúvida ali, um comentário que te faz pensar em desistir. É sutil, mas mexe fundo. Às vezes é alguém que diz que você nunca vai ganhar dinheiro com o seu trabalho, que sair das dívidas é impossível para você, ou que prosperidade é coisa para os outros. São frases que parecem simples, mas que se instalam no coração como sementes de desânimo. E não pense que esses inimigos sempre vêm com intenção maldosa. Muitos nem percebem que estão ferindo. Mas o impacto dessas palavras pode ser grande, especialmente quando você já está tentando equilibrar contas, fugir de empréstimos e manter o foco na abundância que Deus promete. Por isso é tão importante discernir o que vem de Deus e o que vem para desviar você. Cada pensamento ou pessoa que te afasta da prosperidade é um sinal de alerta. Agora que você começou a identificar esses inimigos silenciosos, vai perceber que eles se manifestam de formas ainda mais profundas, atingindo não só o ambiente ao redor, mas também sua mente e seu espírito. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir, porque algumas lutas não acontecem fora, acontecem dentro de você. Alguns inimigos não aparecem com o rosto, mas Deus os vê claramente enquanto você tenta organizar o dinheiro, lidar com dívidas e fugir de empréstimos que apertam sua vida. Existe uma batalha acontecendo no espiritual. Doenças, cansaço, desânimo, tudo isso tenta impedir você de chegar mais perto de Deus. Eles tentam te enfraquecer porque sabem que quando você ora, você se conecta à fonte de prosperidade e abundância. Mas Deus não te deixa lutar sozinho. Ele já está no campo de batalha ao seu lado. A ansiedade é um ataque que tenta abafar a voz de Deus dentro de você. Sabe aquele momento em que você olha para as dívidas e o peito aperta? Ou quando pensa no dinheiro e parece que o chão desaparece? Esses sentimentos não vêm de Deus. São armas emocionais usadas para te afastar da confiança em Ele. Deus diz: não temas, mas a ansiedade diz o contrário. E é exatamente por isso que precisamos orar, porque é na oração que você encontra força para sair das dívidas e recuperar o equilíbrio. A depressão é outro inimigo silencioso. Ela tenta apagar sua fé, tira sua motivação, rouba sua alegria. Mas escute isso: Deus nunca abandona quem está machucado por dentro. A depressão quer te convencer de que ganhar dinheiro, ser próspero, viver em abundância é algo distante demais. Mas Deus te lembra que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Quando você ora, essa sombra começa a perder força, porque a luz de Deus é maior do que qualquer escuridão que tente te sufocar. O medo também tenta paralisar você antes de ver a vitória. Ele sussurra que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que suas dívidas vão te engolir, que prosperidade não é para você. Mas Deus diz: eu sou contigo. O medo tenta te fazer aceitar empréstimos precipitadamente, recuar das oportunidades que Ele coloca no seu caminho para ganhar dinheiro e crescer. Por isso precisamos entregar esse medo a Deus, porque só Ele rompe correntes invisíveis. Tudo isso que você sente, menos ansiedade, tristeza, dor, desânimo, não é apenas emocional, é espiritual. Mas Deus conhece cada detalhe dessa luta e está pronto para fortalecer você. Esses inimigos internos querem tirar seu foco,
mas Deus quer te preparar para algo maior. E quando você entende isso, percebe que existe um motivo por trás dessas guerras invisíveis. Um motivo que vamos aprofundar no próximo passo dessa jornada espiritual. O mundo tem uma maneira sutil de tentar te afastar de Deus, enquanto você luta para equilibrar o pouco dinheiro que possui. Lidar com dívidas e resistir aos empréstimos que parecem soluções rápidas, o mundo oferece atalhos perigosos. São distrações, desejos, comparações, padrões que não vêm do Pai. E quanto mais você tenta se aproximar da prosperidade verdadeira, que é aquela que vem de Deus, mais o mundo tenta te seduzir com uma falsa sensação de abundância. Mas o coração sabe quando algo não é de Deus. As tentações do mundo não chegam dizendo, sou uma armadilha. Elas chegam como opções aparentemente inocentes. Todos fazem, não tem problema, é só desta vez. E quando você percebe, já está preso em decisões que atrapalham sua jornada para sair das dívidas e ganhar dinheiro de forma honesta e abençoada. Deus não te chamou para viver no padrão do mundo, mas na direção dele. E essa direção exige discernimento e coragem para dizer não. O mundo também tenta te convencer a buscar validação constante. Faz você acreditar que prosperidade é ter mais do que os outros, mostrar mais do que sente, competir ao invés de confiar. E nesse processo, muita gente se perde emocionalmente e espiritualmente. Mas Deus não mede sua abundância pela aparência, e sim pelo coração. Ele vê sua luta, sua fé, seu esforço para não cair em tentações e para não se desviar do caminho correto. Outra armadilha do mundo é o ritmo acelerado. Tudo é urgente, tudo é para ontem. E nesse corre você é empurrado a agir no impulso, seja pedindo empréstimos precipitados, gastando sem pensar, ou tomando decisões financeiras que aumentam as dívidas. Deus, porém, trabalha com tempo perfeito. Quando você desacelera para ouvir a voz dele, percebe que muitas das pressões do mundo são apenas distrações para te afastar da verdadeira prosperidade. E quanto mais você tenta buscar Deus, mais o mundo levanta ruídos para te confundir. É por isso que a caminhada espiritual exige vigilância. Deus está te chamando para enxergar além da superfície, para perceber que existe uma guerra espiritual tentando puxar você para longe do propósito. E é exatamente aqui que entra o próximo ponto, porque Deus deixa um alerta sério sobre se apaixonar pelas coisas do mundo. Deus deixa um aviso claro e direto na palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Esse versículo não é uma crítica às coisas materiais, ao dinheiro ou ao desejo de sair das dívidas. Pelo contrário, Deus quer te ver viver prosperidade e abundância. O alerta aqui é sobre permitir que o mundo ocupe o lugar que pertence somente a Ele. Quando o coração se apaixona pelo que é passageiro, perde o foco do que é eterno. O mundo te oferece brilho momentâneo, mas Deus te oferece luz permanente. O mundo te mostra atalhos para ganhar dinheiro, mas muitas vezes são caminhos que te prendem em novos empréstimos e novas dívidas. Deus, porém, te chama para um crescimento sustentável, abençoado, sólido, aquele que não compromete sua paz. Amar o mundo é abraçar aquilo que te destrói por dentro. Amar a Deus é abraçar aquilo que te fortalece. Quando Deus diz que quem ama o mundo não tem o amor do Pai, Ele está mostrando que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode buscar prosperidade vivendo segundo os padrões do mundo e esperar abundância vinda do céu. São águas diferentes, fontes diferentes, e muitas pessoas
se perdem aqui, começam buscando a ajuda de Deus, mas voltam para os velhos hábitos quando olham para o dinheiro, para as dívidas ou para soluções rápidas que parecem fáceis. Esse versículo não é para te assustar, é para te despertar. Ele mostra que existe um conflito dentro do coração: seguir o mundo ou seguir Deus. O mundo promete tudo rápido, mas cobra caro depois. Deus às vezes trabalha no silêncio, mas quando entrega completo. Quando você entende isso, você para de escolher empréstimos pela emoção e passa a esperar pelas respostas que Deus prepara. E isso transforma sua vida espiritual e financeira. O amor ao mundo te prende, o amor a Deus te liberta. O mundo cria dependência, Deus cria identidade. E quando você começa a olhar para esse versículo com profundidade, percebe que ele prepara você para algo ainda maior. A revelação de que a verdadeira força aparece nas horas de adversidade. Jesus ensinou que quem ouve a palavra e a pratica é como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Deus, e sem Ele nada permanece de pé. Quando o dinheiro some, quando as dívidas apertam, quando os empréstimos tentam te seduzir como solução, somente quem está firmado em Deus permanece firme. A tormenta chega para todos, mas somente quem tem alicerce espiritual resiste. E esse alicerce não se constrói em dias bons, mas em dias difíceis. O mundo tenta te convencer de que prosperidade vem apenas do esforço humano, mas a verdadeira abundância nasce de uma vida fincada no Senhor. Quando sua fé está sobre a rocha, você não se abala com o caos ao redor. As contas podem vir, os desafios financeiros podem aparecer, mas você sabe onde está sua segurança. O sábio corre para Deus antes de correr para empréstimos ou soluções impulsivas. O tolo corre primeiro para o mundo e só depois lembra de orar. Um alicerce espiritual forte não se forma em uma única oração, mas na constância. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica, mais firme fica. Ler a palavra, orar, buscar a presença de Deus. Essas práticas moldam sua mentalidade e te dão equilíbrio emocional, até diante da falta de dinheiro ou do medo de não conseguir sair das dívidas. Com o alicerce, certo? Você enxerga caminhos que antes nem imaginava. Jesus alertou que a chuva, o vento e os rios vão bater com força contra a casa a menos, e isso é inevitável. A tempestade é a adversidade que já conversamos, doenças, crises, cobrança, falta de recursos, preocupações, mas quando Deus é o fundamento, você não cai, você sente a pressão, mas permanece. E mais, Deus te revela a sabedoria para organizar a vida financeira, evitar empréstimos desnecessários e caminhar rumo à prosperidade que Ele preparou. E à medida que você constrói sua vida sobre a rocha, começa a perceber que a oposição não diminui, mas sua força aumenta. Porque quando o inimigo percebe que você está firme, ele tenta se levantar de formas ainda mais sutis. Mas não se preocupe, Deus já sabe disso. Não importa o quanto você ame a Deus, a oposição vai aparecer. Ela surge quando você tenta organizar o dinheiro, quando decide enfrentar a dívida, quando rejeita empréstimos que te escravizam e escolhe confiar mais no Senhor do que nas circunstâncias. Toda vez que alguém decide caminhar com Deus, o inimigo tenta criar resistência. A oposição não é sinal de abandono, é sinal de que você está no caminho certo. Quanto mais perto de Deus, mais o inimigo tenta impedir seu avanço. Existem lutas que vêm de fora, mas existem
outras que vêm de dentro. Às vezes a oposição aparece na forma de pessoas que te desencorajam. Outras vezes aparece na forma de pensamentos que tentam roubar sua paz. O inimigo sabe que se ele abalar sua mente, ele abala sua vida financeira, sua fé e sua jornada para sair das dívidas e alcançar prosperidade. Mas Deus te fortalece para enxergar além do ataque, para não cair nas armadilhas emocionais que tentam te desestabilizar. Há momentos em que a oposição se torna tão intensa que você começa a questionar se Deus está te vendo. Por que isso está acontecendo agora? Você pensa, mas Deus não se assusta com a oposição. Ele reina acima dela. Ele vê cada acusação, cada injustiça, cada tentativa de te derrubar. E a verdade é que muitas dessas batalhas surgem justamente porque você está caminhando para a abundância que Deus preparou. O inimigo não luta contra quem está parado, ele luta contra quem está avançando. A oposição também pode vir como provações inesperadas, falta de dinheiro, contas acumuladas, tentações de buscar empréstimos que não vêm de Deus, críticas de quem não entende sua fé. Mas cada ataque revela algo importante. Deus está te treinando para confiar em Ele em todos os cenários. Não apenas nos dias bons, a oposição te empurra para os braços do Pai, porque é ali que você encontra sabedoria, força e direção para continuar caminhando rumo à prosperidade. E quando você entende que a oposição faz parte da jornada, ela perde o poder de te intimidar. No lugar do medo, nasce maturidade. No lugar da dúvida, nasce confiança. E no lugar da fraqueza, nasce uma fé inabalável. Deus está te mostrando que, ainda que a oposição seja inevitável, ela jamais será maior do que aquilo que Ele já preparou para você viver, na sua vida espiritual, emocional e financeira. A Bíblia deixa claro em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue. Existem batalhas que você não vê, mas que Deus vê perfeitamente. Enquanto você tenta organizar o dinheiro, lutar contra a dívida e evitar empréstimos que te colocam em risco, forças espirituais tentam trazer confusão, medo e desânimo. Não é apenas uma dificuldade financeira, menos é uma guerra contra tudo o que Deus quer fazer na sua vida. E nessa guerra invisível, você não está sozinho. O inimigo sabe onde atacar. Na mente, ele lança pensamentos de incapacidade, fracasso e medo, especialmente quando você tenta sair das dívidas, ganhar dinheiro com honestidade ou caminhar rumo à prosperidade que Deus preparou. Ele tenta te convencer de que nada vai mudar, que você está lutando em vão, mas Deus te lembra, através da palavra, que Ele já venceu essa batalha. Você só precisa permanecer firme e vigilante. Essa batalha espiritual é silenciosa, mas real. É aquela angústia sem explicação, aquela preocupação que chega de madrugada, aquela sensação de peso no coração que tenta te afastar de Deus. Tudo isso são dardos inflamados que o inimigo lança para abalar sua fé, mas Deus te dá a armadura, a verdade, a justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Quando você se reveste dela, até a área financeira começa a ser protegida e alinhada. O inimigo luta para te manter preso a ciclos de medo, ciclos de escassez, ciclos de empréstimos, ciclos de dívidas. Ele sabe que se te aprisionar emocionalmente, te prende espiritualmente e até financeiramente. Mas Deus quebra ciclos. Ele rompe cadeias invisíveis. Ele ilumina caminhos que você não via. E quando Deus intervém, aquilo que parecia impossível, menos como sair das dívidas ou alcançar abundância, se torna parte do seu testemunho. Entender essa batalha invisível é fundamental
para caminhar com vitória. Porque a luta não está apenas no que você enxerga, mas no que acontece no espiritual. Deus está te preparando para discernir ataques, resistir com firmeza e permanecer ligado a Ele. E assim, quando você reconhece o que realmente está por trás da luta, percebe que há um Deus Todo-Poderoso batalhando por você e abrindo caminhos onde antes só havia muros. Quando você olha para o Salmo 35, percebe que Davi não tinha medo de expor sua dor diante de Deus. Ele clamava com urgência, com intensidade, com verdade. Assim como você hoje, Davi também enfrentava oposição, injustiças, ataques invisíveis e batalhas que queriam derrubá-lo por dentro e por fora. Ele não tinha apenas problemas humanos, ele tinha guerras espirituais. E é exatamente por isso que sua oração se tornou tão poderosa. Davi não tentava resolver tudo sozinho. Ele sabia que tentar lutar com as próprias mãos, seja contra inimigos físicos ou contra aflições internas, era inútil sem Deus. É aqui que sua história encontra a sua. Você também enfrenta batalhas que não consegue vencer apenas com força de vontade. Dívida que aperta, falta de dinheiro, tentações de empréstimos, medo do futuro e, assim como Davi, você precisa colocar Deus à frente da guerra. No Salmo 35, Davi pede: contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Ele não tenta negociar, não tenta agradar seus inimigos, ele entrega. E quando você ora desse jeito, pedindo que o próprio Deus contenda contra aquilo que te oprime, seja ansiedade, escassez, rotina pesada ou pensamentos destrutivos, você ativa a justiça divina. É Deus quem luta, é Ele quem desarma ataques invisíveis, é Ele quem quebra estruturas espirituais que tentam te derrubar. Davi também pede proteção divina. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Quando Deus fala isso à sua alma, algo muda. A preocupação financeira perde força. A sensação de incapacidade vai embora. A dívida deixa de ser uma sentença eterna. A tentação dos empréstimos perde o brilho, porque quando Deus reafirma que Ele é seu Salvador, Ele te lembra que sua prosperidade e sua abundância não dependem apenas do que você vê, mas do que Ele está movendo no invisível. O Salmo 35 é o retrato de alguém que luta, mas luta de joelhos. Alguém que entende que oração não é o último recurso, é estratégia de guerra. E quando você segue o exemplo de Davi, começa a perceber que suas batalhas não te derrubam, elas te preparam. Porque quando Deus assume o controle, até o que parecia impossível se torna testemunho. Existe um poder especial quando você ora usando a própria palavra de Deus. Porque quando você ora a Bíblia, você não está falando baseado em emoções. Você está declarando verdades eternas. A palavra não muda, não falha e não volta vazia. Enquanto as dívidas tentam te pressionar, enquanto o dinheiro parece insuficiente, enquanto os empréstimos tentam te seduzir como falso alívio, a palavra te lembra quem é o seu Deus e o que Ele prometeu. E quando você ora com base nela, o céu responde. A palavra de Deus funciona como uma chave espiritual. Há portas que você tenta abrir com esforço humano, mas elas só se destravam quando você usa a chave certa. Por exemplo, quando a ansiedade domina, você declara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, pelima bandentúdio. Quando falta dinheiro, você ora: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando teme não conseguir sair das dívidas, você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Cada versículo é uma arma. Orar com a palavra também alinha sua mente
ao coração de Deus, porque muitas vezes suas emoções dizem uma coisa, mas a Bíblia diz outra. Suas emoções dizem: você não vai conseguir. A palavra diz: você é mais que vencedor. A escassez diz: não tem saída. A palavra diz: eu abrirei caminhos no deserto. Quando você ora com a Bíblia, você silencia o caos interior e fortalece sua fé, especialmente na área financeira, onde o medo tenta gritar mais alto. Além disso, a palavra traz clareza. Às vezes, você não sabe nem o que pedir. Está cansado, preocupado, sobrecarregado e com medo de tomar decisões erradas. Como aceitar empréstimos que só aumentam suas dívidas. Mas quando você abre a Bíblia e ora por direção, Deus te responde com sabedoria. É como acender uma luz num quarto escuro. De repente, tudo fica mais claro. Você entende por onde caminhar, o que evitar, o que esperar e no que confiar. Quando você começa a integrar a palavra à sua oração, algo poderoso acontece. A sua fé deixa de ser instável e passa a se fundamentar no que Deus disse e não no que o mundo mostra. Orar com a Escritura é como construir sobre a rocha, firme, seguro, inabalável, e é assim que você vence as batalhas invisíveis, inclusive as financeiras, emocionais e espirituais, porque a palavra sempre te coloca no centro da vontade de Deus. Deus vê o que você não vê. Ele conhece cada detalhe da batalha que você enfrenta, desde a luta silenciosa na sua mente até as dificuldades que ninguém imagina, como a dívida que te tira o sono, o dinheiro que não fecha no fim do mês, ou os empréstimos que tentam te prender. Ele vê seus medos escondidos, suas lágrimas caladas, suas preocupações secretas. Nada passa despercebido aos olhos dele. Nada a conversa sobre você que você nunca escutou, ataques que você nunca percebeu e planos do inimigo que você nunca imaginou. Mas Deus viu tudo. Ele conhece os bastidores espirituais da batalha e intervém antes mesmo que você saiba do perigo. Enquanto você pensa que está lutando sozinho para sair das dívidas ou ganhar dinheiro, Deus já está movendo peças no invisível, alinhando situações, abrindo portas e fechando armadilhas que você nem sabia que existiam. Muitas vezes você só enxerga o problema, mas Deus enxerga o propósito. A falta de dinheiro, por exemplo, pode parecer apenas sofrimento, mas Deus está usando isso para te ensinar direção, sabedoria e dependência dele. Ele está te protegendo de decisões impulsivas, como empréstimos perigosos ou caminhos que te afastariam da prosperidade e da abundância que ele preparou. Deus sempre vê além, sempre. O inimigo tenta operar no oculto, mas Deus já expôs cada plano dele, cada seta emocional, cada acusação, cada tentativa de te derrubar espiritualmente ou te prender em ciclos de dívidas e escassez. Deus já identificou tudo antes que chegasse até você. É por isso que tantas coisas que poderiam ter dado errado não deram. Houve livramento que você nem percebeu. Quantas vezes Deus te protegeu sem você saber. E é por isso que você pode descansar, porque Deus está nos bastidores da sua batalha, trabalhando em seu favor. Ele não te abandona, não te ignora, não te deixa desamparado. Quando parece silêncio, Ele está agindo. Quando parece demora, Ele está preparando. Quando parece impossível, Ele está pavimentando o caminho. Deus conhece a guerra inteira e por isso Ele sabe exatamente como te conduzir à vitória. Entregar tudo nas mãos de Deus é mais do que uma frase bonita. É um ato de coragem. É admitir que você não precisa controlar cada detalhe, cada conta, cada centavo do dinheiro, cada dívida
que tenta te assustar. Cada empréstimo que aparece como solução rápida, quando você entrega, você reconhece que Deus é maior do que qualquer problema. E essa entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Muitas vezes, o que te desgasta não é o tamanho da luta, mas o peso de tentar carregar tudo sozinho. Você tenta prever, resolver, antecipar, evitar, administrar. Mas Deus está dizendo: filho, deixa eu cuidar disso. Ele não quer que você viva escravo da ansiedade, da preocupação com dinheiro ou do medo de não conseguir sair das dívidas. Deus não te chamou para viver cansado. Ele te chamou para viver em paz. Entregar nas mãos de Deus significa confiar até quando você não entende. Significa dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas Tu vês. Eu não tenho recursos, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu podes. Existe um descanso que só chega quando você solta o controle. Deus não pede para você parar de lutar, Ele pede para lutar com você. E quando Ele entra na batalha, o que era impossível começa a se mover. Muitas das maiores respostas de Deus só chegaram na vida das pessoas quando elas desistiram de tentar resolver tudo com a própria força, quando pararam de buscar empréstimos por desespero e começaram a buscar direção espiritual, quando deixaram o orgulho e disseram: Pai, eu preciso de Ti, porque Deus não trabalha onde existe resistência. Ele trabalha onde existe rendição, e a rendição atrai a prosperidade e a abundância que vem do céu. Quando você entrega, Deus assume. Quando você descansa, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, tudo começa a se organizar. O emocional, o espiritual, o financeiro. Ele alinha caminhos, abre portas, desfaz nós, rompe cadeias e restaura esperanças. Sua parte é entregar. A dele é transformar. E ele nunca falha em cumprir sua parte. Em 2 Crônicas 20:15, Deus declara algo que muda qualquer cenário: a batalha não é vossa, mas de Deus. Essa frase não é poética, é uma realidade espiritual. Enquanto você luta contra a dívida, tenta organizar o dinheiro ou enfrenta a pressão dos empréstimos, Deus está dizendo: pare de tentar resolver com suas forças aquilo que eu já estou lutando por você. Quando Deus entra na guerra, o impossível começa a se tornar possível. Muitas vezes você se esgota porque está tentando lutar batalhas que não são suas. Você carrega peso demais, preocupação demais, medo demais. Mas Deus te lembra: essa luta é minha. Ele sabe o que está por trás daquilo que te ataca, desde crises emocionais até opressões espirituais que tentam te impedir de sair das dívidas e alcançar a prosperidade. Ao entregar a Ele, você sai do campo de batalha e entra no campo da confiança. Quando Josafá ouviu essa promessa, ele fez algo poderoso. Ele parou de lutar com a força humana e começou a lutar com a adoração. Isso muda tudo. Por quê? Quando você adora em meio à guerra, você tira os olhos da dívida e coloca em Deus. Tira os olhos do dinheiro e coloca na provisão. Tira os olhos dos empréstimos e coloca na fidelidade divina. A adoração te conecta à vitória antes mesmo dela acontecer. Deus não perde batalhas. Ele não entra na guerra para tentar, ele entra para vencer. E quando ele assume a guerra, ele muda direções, confunde inimigos, desfaz ataques invisíveis e neutraliza ameaças que você sequer percebeu. Muitas coisas que deveriam ter dado errado na sua vida não deram, porque Deus lutou por você silenciosamente. Enquanto você dormia, chorava
ou orava pedindo forças para continuar. A batalha é dele, mas a vitória chega até você. Deus luta, mas quem desfruta do resultado é você. E quando você finalmente entende isso, o medo perde espaço, a ansiedade diminui e a fé cresce. Porque se a batalha é do Senhor, você não luta para sobreviver, você luta para ver o que Ele já está fazendo. E isso transforma completamente sua forma de enfrentar cada desafio. Isaías 54, 17 declara uma promessa poderosa: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso significa que até quando o inimigo fabrica ataques, Deus já decretou que eles não terão sucesso. Armas podem ser forjadas. A dívida que tenta te sufocar, a falta de dinheiro que tenta te desestabilizar, os empréstimos que tentam te aprisionar, as palavras negativas, as opressões espirituais, mas elas não prosperarão, porque Deus já colocou um limite que o inimigo não pode ultrapassar. O inimigo até tenta, mas Deus intercepta. Ele vê os planos escondidos, as intenções maliciosas, as ciladas montadas no escuro. E antes que o ataque te alcance, Deus já ergue um escudo de proteção ao seu redor. Quantas vezes você poderia ter tomado decisões financeiras ruins, como cair em empréstimos perigosos ou se afundar ainda mais nas dívidas, e Deus te livrou sem você perceber? Esse versículo é a prova de que o céu trabalha em seu favor. É importante entender que nenhuma arma prosperará. Não significa que ela não será construída, significa que ela não terá efeito. Você pode sentir a pressão, o medo, a tentativa do inimigo de abalar sua fé, mas ela não vai vencer. Deus já determinou que aquilo que veio para destruir você vai falhar. E muitas vezes o próprio ataque vira testemunho do cuidado dele, porque ele transforma a intenção de destruição em caminho para prosperidade e abundância. Essa promessa não é automática, ela é ativada pela fé. Quando você se posiciona espiritualmente, quando ora, quando confia em Deus, quando entrega seus medos, sua vida e até sua área financeira nas mãos dele, você se coloca debaixo dessa cobertura divina. É como entrar em uma fortaleza que o inimigo não consegue quebrar. Por isso, mesmo quando tudo parece apertado, quando a dívida causa preocupação e quando o dinheiro parece nunca ser suficiente, você permanece protegido. Deus não apenas impede que as armas prosperem, Ele te fortalece no processo. Ele te dá sabedoria, discernimento, paz e direção. Ele te mostra onde pisar, o que evitar, em quem confiar, como administrar, quando agir e quando esperar. E é essa proteção divina que te prepara para a próxima etapa da oração, entregar a Deus não só as lutas, mas também seu coração e cada área da sua vida. Senhor meu Deus, neste momento eu entro na Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que sem Ti eu não consigo vencer minhas batalhas. Tu conheces a minha vida, o peso da dívida, a dificuldade com o dinheiro, as tentações dos empréstimos e tudo aquilo que tenta roubar minha paz. Eu coloco diante de Ti cada detalhe que ninguém vê, cada preocupação que só o Senhor entende, cada dor que eu carrego em silêncio. Eu não quero enfrentar nada sozinho. Pai, eu Te entrego agora as batalhas invisíveis que lutam dentro de mim, as inquietações, os medos, os pensamentos que tentam me enfraquecer e me afastar da Tua presença. Tu és o meu socorro e a minha fortaleza, e por isso eu posso descansar em Ti. Eu Te peço que, neste momento, o Senhor visite cada área da minha alma e faça cair por terra toda a insegurança que tenta se levantar
contra a tua vontade. Senhor, entra também na área financeira da minha vida. Eu sei que tu és o Deus da provisão, da prosperidade e da abundância. Toma em tuas mãos meu dinheiro, minhas decisões, minha administração e minha luta para sair das dívidas. Eu te peço sabedoria para tomar decisões corretas, calma para não agir por impulso e discernimento, para enxergar o que o inimigo tenta esconder de mim. Eu reconheço, Deus, que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, e isso só me trouxe cansaço e confusão. Por isso, diante de ti, eu declaro, eu dependo de ti. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua luz. Eu preciso da tua intervenção. Que a tua graça cubra cada parte da minha vida, inclusive as que eu não consigo entender ou explicar. Eu te entrego tudo, Senhor. E agora, Pai, eu abro meu coração para ser guiado pela tua voz. Fala comigo, me direciona, acalma minha alma, fortalece meu espírito. Que cada parte dessa oração seja um passo de vitória, um passo de cura e um passo de restauração. Eu confio em ti, Senhor, e sei que o que estou colocando nas tuas mãos está seguro. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, entra nas minhas batalhas e luta por mim. Assim como prometeste em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vós e vocês se calarão. Eu coloco diante de ti tudo aquilo que tenta me enfraquecer. A dívida que pesa, o dinheiro que não é suficiente, os empréstimos que surgem como armadilhas e todas as pressões que tentam roubar a minha fé. Luta por mim, Senhor, porque eu reconheço que sozinho eu não posso. Deus, toma a frente dessa guerra espiritual que eu não enxergo, mas sinto. Derruba os gigantes que se levantam contra mim, que tentam me desanimar, me confundir, me aprisionar emocionalmente e espiritualmente. Quebra as correntes da escassez, desmonta as estratégias do inimigo e desfaz cada plano oculto que tenta impedir meu avanço. Eu te peço que o teu poder se manifeste onde minhas forças acabam. Pai, entra nas áreas onde eu já tentei de tudo e não consegui. Entra nos sentimentos que eu não consigo controlar, nas decisões financeiras que eu temo tomar, nas portas que parecem estar fechadas. Quando eu não souber o que fazer, que a tua mão faça por mim. Quando eu não conseguir enxergar a saída, que a tua luz ilumine o caminho. Quando eu estiver cansado demais para lutar, luta por mim. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a tentativa do inimigo de me manter preso à dívida, ao medo, à falta de dinheiro, às preocupações e aos erros do passado. Tira de mim qualquer inclinação por empréstimos que não vem do Senhor, qualquer decisão impulsiva, qualquer jugo financeiro que tenta me aprisionar. Liberta a minha mente, liberta o meu coração e liberta a minha vida para viver a prosperidade e a abundância que vem de ti. Pai, eu te peço intervenção divina agora, que os céus se movam a meu favor, que portas sobrenaturais se abram, que obstáculos desapareçam, que correntes caiam, que milagres surjam, que teu sopro de vitória invada a minha vida. Luta por mim, Senhor, porque quando o Senhor luta, nada pode resistir. E eu creio que a tua mão já está agindo. Senhor meu Deus, eu te peço agora, fortalece a minha fé. Eu sei que sem fé eu não consigo vencer as batalhas que surgem à minha frente. Quando a dívida tenta me assustar, quando o dinheiro parece insuficiente, quando os empréstimos tentam me atrair como solução rápida, eu preciso que a minha fé esteja firme para não ceder ao medo. Eu te peço um coração que confia, mesmo quando os olhos não veem saída. Pai, aumenta minha fé para que eu não duvide do teu cuidado.
Eu quero aprender a descansar mais do que me desesperar, confiar mais do que me preocupar, crer mais do que temer, que a minha fé seja maior do que qualquer ameaça financeira, emocional ou espiritual. Que, diante de qualquer desafio, eu consiga dizer: meu Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desfavorável. Senhor, eu te peço uma fé estável, uma fé que não vacile, que eu não seja como as ondas do mar, levadas por qualquer vento de preocupação ou pressão. Quando o medo vier, que a fé se levante. Quando a escassez vier, que a fé declare provisão. Quando a tentação de empréstimos perigosos vier, que a fé me dê sabedoria para dizer não, que minha fé seja como uma rocha no meio da tempestade. Pai, fortalece minha fé para que eu enxergue o invisível, que eu acredite que o Senhor está movendo situações, abrindo portas, desfazendo ataques e preparando milagres, mesmo quando eu não percebo. Que eu tenha fé para continuar orando, fé para continuar tentando, fé para continuar acreditando que vou sair das dívidas, conquistar prosperidade e viver em abundância segundo a Tua vontade. Senhor, coloca em mim uma fé madura, firme e inabalável. Uma fé que enfrenta os dias maus, mas não desiste. Uma fé que olha para a montanha e declara que ela vai sair do caminho. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas da Tua palavra. Fortalece minha fé, Senhor, porque é por meio dela que eu vou caminhar em vitória, que vou enfrentar batalhas e que verei Tua mão agir poderosamente. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu venho a Ti agora, trazendo meu cansaço, minhas preocupações e tudo aquilo que tem pesado no meu coração. A dívida que me desgasta o dinheiro que não rende, os empréstimos que parecem fáceis, mas só aumentam meu fardo. Eu coloco tudo isso aos Teus pés, porque eu não quero carregar sozinho o que foi feito para ser colocado nas Tuas mãos. Pai, eu Te peço descanso emocional, o descanso que acalma a mente, silencia a ansiedade e traz paz em meio à tempestade. Eu sei que quando estou cansado, fico vulnerável ao medo, às decisões impulsivas e a escolhas que me afastam da prosperidade e me mantêm preso às dívidas. Por isso, Senhor, me dá descanso na alma, tira o peso dos meus ombros e coloca sobre mim o Teu jugo suave. Senhor, me dá descanso espiritual, aquele descanso que não depende de circunstâncias, mas da Tua presença, que eu sinta a Tua paz, me envolvendo mesmo quando o dinheiro está curto, mesmo quando eu não sei como resolver tudo, mesmo quando parece que não há saída, que eu aprenda a confiar em Ti profundamente, sabendo que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Pai, me ajuda a entregar a ansiedade do futuro nas Tuas mãos. A ansiedade com as contas, com o trabalho, com as oportunidades de ganhar dinheiro, com o desejo de sair das dívidas e viver em abundância. Ensina-me a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Eu quero descansar na certeza de que a Tua provisão nunca falha. Senhor, me ensina a descansar mesmo no meio da luta, porque descanso não é ausência de problemas, é presença de Deus, que eu aprenda a Te buscar antes de tentar resolver, a confiar antes de temer, a descansar antes de desmoronar. Eu me rendo ao Teu cuidado, Jesus, porque só em Ti encontro descanso verdadeiro para minha mente, meu coração e minha vida. Senhor, mesmo na minha fraqueza, eu Te louvo, porque a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa justamente nos momentos em que eu não tenho forças, quando a dívida tenta me desanimar,
quando o dinheiro parece insuficiente, quando os empréstimos tentam me seduzir como fuga, eu escolho te louvar. O louvor me lembra que eu não dependo das circunstâncias para te adorar. Eu dependo da tua presença. Pai, eu te louvo porque, mesmo quando me sinto fraco, tu és forte. Quando minha mente se agita com preocupações, quando meu coração se aperta diante das lutas, quando o inimigo tenta me fazer acreditar que eu não vou conseguir sair das dívidas, eu olho para ti. Eu te louvo porque tu és o Deus que me sustenta quando eu vacilo, que me levanta quando eu caio e que me restaura quando eu estou quebrado por dentro. Senhor, eu te louvo porque tu não esperas que eu seja perfeito para me abraçar. Tu me acolhes mesmo quando minhas emoções estão bagunçadas, quando minha fé parece pequena e quando o meu coração está cansado. O louvor é minha forma de te dizer: eu confio em ti, mesmo quando não entendo nada. E é justamente ali, no meu ponto mais frágil, que o Senhor derrama força, paz e clareza. Pai, eu te louvo, porque o louvor abre portas que a força humana nunca poderia abrir. Ele muda atmosferas, quebra cadeias, traz esperança e expulsa o medo. Quando o louvor sai da minha boca, o desespero perde espaço. Quando eu te louvo em meio à luta, a vitória começa no meu espírito, antes mesmo de aparecer no natural. O louvor abre caminho para a prosperidade, para a abundância e para novos começos. Senhor, eu te louvo porque sei que tu estás me moldando. Cada fraqueza revela uma oportunidade de ver o teu poder agir. Cada lágrima revela uma chance de sentir tua consolação. Cada luta revela uma nova porção de graça. Eu te louvo porque sei que, mesmo fraco, eu estou nas mãos certas, nas tuas mãos, que nunca falham, nunca desistem e nunca perdem uma batalha. Senhor, eu declaro a tua palavra sobre a minha vida. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91, 2. É em ti que eu encontro proteção quando a dívida tenta me assustar, quando o dinheiro parece faltar e quando os empréstimos surgem como tentações perigosas. Eu declaro que tu és o meu abrigo seguro, a minha torre forte, o meu socorro presente na angústia. Nada que venha contra mim será maior que o teu cuidado. Eu também declaro: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Que essa luz ilumine todos os caminhos escuros da minha vida. Que ela ilumine minhas decisões, minhas finanças, minhas emoções e minhas escolhas. Que eu não temo o futuro, nem a falta, nem a pressão das dívidas, porque a tua luz me guia e me guarda. Onde a tua luz entra, toda a escuridão precisa sair. Senhor, eu declaro a promessa de Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Eu creio que enquanto eu caminho, o Senhor já preparou cada detalhe. Tu vais à frente, preparando portas, desfazendo armadilhas, tirando da minha frente aquilo que tenta me impedir de ter prosperidade, sabedoria e abundância. Eu declaro que não estou sozinho. O Senhor está comigo em cada passo. Eu declaro que nenhuma palavra contrária, nenhuma acusação, nenhum levante e nenhuma seta emocional ou espiritual terá poder sobre mim. Eu declaro paz onde antes havia ansiedade, direção onde antes havia confusão, provisão onde antes havia escassez. Eu declaro que toda tentativa do inimigo de me manter preso à dívida, ao medo ou à falta de dinheiro cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que sou filho ou filha de Deus e por isso andarei de cabeça erguida. Andarei em fé
em confiança, em obediência e em esperança. Andarei no caminho da prosperidade, da abundância e da vitória espiritual. A tua palavra é meu fundamento e minha segurança. Eu declaro que hoje é o início de uma nova fase, porque tudo aquilo que é firmado na tua palavra permanece para sempre. Senhor Jesus, eu te agradeço profundamente por esta oração. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua presença que acalma, pela tua voz que direciona e pelo teu amor que sustenta. Obrigado porque, mesmo diante da dívida, da falta de dinheiro, dos desafios, das pressões e das tentações, dos empréstimos, o Senhor nunca me deixou só. Agradeço porque sei que cada palavra dita aqui foi ouvida pelo céu. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não depende do meu momento ou da minha força. Obrigado porque tu continuas sendo fiel, mesmo quando eu estou cansado, preocupado ou com medo. Obrigado porque o Senhor me ama nos dias em que eu acerto e nos dias em que eu erro. A tua fidelidade me sustenta, me levanta, me restaura e me ensina a confiar ainda mais. Eu te agradeço, Jesus, porque sinto que algo foi quebrado no espiritual. Algo foi reorganizado na minha mente, na minha alma e nas minhas emoções. Eu sei que, enquanto eu orava, o Senhor já estava movendo situações, abrindo portas e trazendo direção. Eu te agradeço, porque tu és o Deus que age no invisível, que luta por mim e que me guia em cada passo. Obrigado, Senhor, por trazer paz ao meu coração, por renovar minha fé, por fortalecer minha esperança e por me lembrar que a prosperidade, a abundância e o equilíbrio financeiro vem do Senhor. Agradeço por cuidar da minha vida em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar e financeira. Obrigado por estar comigo em cada detalhe. Jesus, eu entrego este momento nas tuas mãos e te agradeço por tudo o que já fez, por tudo o que está fazendo e por tudo o que ainda fará. Que a tua presença continue comigo ao longo do dia e da noite. Que meu coração permaneça firme, que minha fé permaneça viva e que minha vida permaneça em tuas mãos. Obrigado por ser meu Salvador, meu protetor e meu amigo fiel. Se esta oração falou com você, eu te convido agora a fazer um ato simples, mas poderoso. Escreva amém aqui nos comentários. Isso não é só uma palavra, é um posicionamento espiritual. É você dizendo: eu creio, eu recebo e eu coloco tudo nas mãos de Deus. É uma declaração de fé em meio à dívida, ao medo, à falta de dinheiro e às pressões que tentam te desanimar. Esse amém pode ser o início de uma virada espiritual na sua vida. E se você quiser, deixe também o seu pedido de oração. Eu quero interceder por você. Se for pela área financeira, pelo desejo de sair das dívidas, de evitar empréstimos perigosos, de ganhar dinheiro de maneira honesta, de alcançar prosperidade ou abundância, escreva: não lute sozinho ou sozinha. Deus te vê, Deus te escuta e Deus te ajuda menos, mas Ele também levanta pessoas para orar por você nos momentos mais difíceis. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém imagina. Talvez esteja vivendo uma luta no silêncio ou enfrentando guerras internas que só Deus conhece. Escreva o seu pedido sem medo. Este é um lugar de fé, de oração e de cuidado. Aqui você não será julgado, você será acolhido. Eu oro por você. E muita gente que lê também ora. Quando um filho de Deus levanta outro em oração, o céu se move. E lembre-se, quando você escreve seu pedido, você não está apenas desabafando, você está convidando Deus a agir. Cada palavra escrita com fé
é como uma semente plantada no terreno espiritual. O Senhor honra a fé de quem se coloca diante dele com sinceridade. Coloque aqui o que pesa no seu coração, o que te preocupa, o que te dói, o que te tira a paz. Deus está presente, então escreva o seu amém e seu pedido de oração. Abra seu coração, Deus está ouvindo. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você falar, mas Ele ama quando você se aproxima com humildade e fé. Este é o momento de declarar que você crê no agir do Senhor. Este é o momento de se conectar com o céu, e eu estarei aqui intercedendo por você. Agora que você orou, entregou sua causa a Deus e abriu o coração para Ele agir. Eu quero te fazer algumas perguntas que talvez ninguém nunca teve coragem de te fazer. Por que continuar carregando sozinho aquilo que Deus já decidiu solucionar? Por que insistir em lutar com as próprias forças se o Senhor já prometeu lutar por você? Até quando você vai permitir que a dívida, o medo, o desânimo e a falta de dinheiro determinem o seu futuro, se Deus já declarou vitória sobre a sua vida? Pare por um instante e reflita. O que você vai fazer com tudo o que recebeu aqui? Você vai voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai decidir aplicar cada ensinamento, cada oração, cada verdade espiritual que Deus liberou sobre você? A mudança que você tanto deseja começa quando você decide confiar, obedecer e caminhar com Deus de verdade, não só com palavras, mas com atitude. Se esta oração falou com você, se tocou áreas que você esconde até de si mesmo ou mesmo, então eu te convido, não saia deste vídeo sem declarar fé. Escreva nos comentários o que Deus te mostrou hoje. Compartilhe seu testemunho, seu pedido, sua batalha. Isso fortalece outros, ativa o espiritual e honra aquilo que Deus começou em você. E antes de ir, faça algo essencial. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque todos os dias você vai encontrar aqui palavra, oração, direção e força para continuar caminhando. Não ande sozinho, não ande sozinha. Deixe Deus te guiar e permita que essa comunidade caminhe com você. A sua vitória já começou. Agora é você quem decide continuar avançando.